Você vai ver no Jornal da Globo. O Brasil vai dar assistência técnica para a Argentina sair da crise. De Buenos Aires, Ana Paula Padrão. A situação na Argentina, as negociações políticas e as novas medidas propostas pelo ministro Domingos Cavallo para acertar a economia da Argentina, como, por exemplo, a criação de um imposto bem parecido com o imposto que existe no Brasil, a CPMF, o imposto do cheque. Você vai ver os detalhes na entrevista com o ministro Cavallo daqui a pouquinho no Jornal da Globo, logo depois de Os Maias. Até já. My name is Master Chief. Simplesmente primeira classe. Boa noite. A Argentina vai criar um imposto semelhante à CPMF brasileira para sair da crise. A proposta é do superministro da Economia, Domingos Cavallo. Ele revelou numa entrevista exclusiva a Ana Paula Padrão, em Buenos Aires, que vai ter assistência técnica do Brasil para o novo imposto. É um dos assuntos do Jornal da Globo. A crise argentina direto de Buenos Aires. As novas medidas propostas pelo ministro Domingos Cavallo para acertar a economia da Argentina. Luto no mar. Parentes das vítimas da plataforma P-36 sobrevoam a área do acidente no último adeus aos petroleiros. Um debate de alto nível no Senado Federal. A velha prostituta pregando castidade nesse país. Os ladrões, às vezes, exercem posições muito importantes, mas as pobres prostitutas, essas vivem à míngua, atrás, inclusive, do modo difícil de viver. Perigo no espaço. A queda da Mir desperta o medo de que o céu pode cair sobre a nossa cabeça. Agora, no Jornal da Globo. 10 anos e um dia depois de ter criado a lei de conversibilidade que estabeleceu a paridade entre o peso e o dólar, o ministro da Economia da Argentina, Domingos Cavallo, anunciou hoje uma nova receita para tentar tirar o país da crise. Com a lei de competitividade que está sendo enviada ao Congresso, Cavallo quer reverter uma recessão que já dura 33 meses, baixar os custos de produção em 20% e reativar a economia argentina. Cavallo passou o dia tentando costurar um acordo ao pacote. Como mostra de Buenos Aires o repórter Ricardo Azeredo, a greve geral não conseguiu parar o país. A greve geral argentina não foi total. A ausência da Central Geral de Trabalhadores, a maior central sindical do país, enfraqueceu o movimento. Mesmo assim, a capital, Buenos Aires, sentiu os efeitos. Os ônibus desapareceram das ruas. Muita gente ficou esperando o dia inteiro nos terminais urbanos e interestaduais. Os trens funcionaram, mas com muitos atrasos. Nem todas as linhas foram mantidas. A paralisação atingiu também a coleta de lixo, as repartições públicas e parte do poder judiciário. Houve ainda reações violentas à política econômica do governo. Esta estudante acordou às 3 da manhã com uma explosão no andar de baixo de onde mora. Uma bomba destruiu a fachada de um comitê do partido Ação pela República, do ministro da Economia, Domingos Cavallo. A explosão atingiu também janelas e vitrines dos prédios vizinhos. Ninguém ficou ferido. Hoje o ministro Domingos Cavallo realizou uma das manobras mais importantes na tentativa de buscar apoio político para aplicar as medidas que ele está planejando. Cavallo se reuniu com os governadores do Partido Justicialista, os peronistas, que dominam 14 das 24 províncias argentinas, inclusive as mais fortes. Os governadores peronistas ficaram de dar uma resposta nos próximos dias. Depois dos governadores, foi a vez do Congresso. Cavallo fez várias reuniões em separado para convencer os partidos a aprovar o projeto de lei que ele encaminhou hoje ao parlamento argentino. Cavallo propõe uma lei de competitividade, com vários dispositivos que dão ao governo poder para definir novos impostos e redução de tarifas, entre outras medidas. Você vai ver agora a entrevista exclusiva de Ana Paula Padrão com o ministro da Economia da Argentina, Domingos Cavallo. Mercados agitados, negociações políticas, greve geral. Não têm sido fáceis as primeiras horas de Domingos Cavallo no Ministério da Economia. O ministro enfrenta principalmente uma onda de especulações. Ministro, 3 fantasmas assombram a comunidade internacional: desvalorização do peso, dolarização da economia e o calote, a moratória. Alguma dessas medidas pode se tornar real? No. Primero, desvalorización del peso es imposible. Todos los pesos están respaldados en dólares y los dólares pertenecen a los propietarios de los pesos. Segundo,
Dolarización, ya existe mucha dolarización en la Argentina, está permitida por la ley. Lo más probable es que hacia el futuro otras monedas también sean utilizadas en Argentina para las transacciones económicas. Así que más bien habrá eurización y otro tipo de fenómenos monetarios, dado que la gran virtud del régimen que tenemos en Argentina es habilitar el uso prácticamente de todas las monedas convertibles del mundo. Y es imposible que se nos ocurra incumplir con nuestras obligaciones, porque todo el esfuerzo que está haciendo la Argentina apunta a mejorar permanentemente el crédito público. O senhor, durante muito tempo, defendeu uma cesta de moedas convertíveis ao peso e vice-versa. Então, essa ideia não foi descartada. Yo siempre dije que Argentina era un sistema de múltiples monedas. Ahora, si en el futuro la gente en Argentina usa más euros o comienza a usar yenes, no sería descartable que convenga pegar nuestro peso a una cesta de esas monedas. Pero eso obviamente requiere una decisión que en su momento sería anunciada con anticipación, sin sobresaltos, y que no está en el horizonte, porque no es conveniente ahora. O senhor pediu ao Congresso poderes especiais para mexer nos impostos. O senhor pretende criar algum imposto novo na Argentina? No, lo que la ley de competitividad plantea es la habilitación al Poder Ejecutivo para utilizar mecanismos impositivos, regulatorios o desregulatorios y de reforma del Estado como para promover la caída inmediata de costos de producción en los sectores que tienen que competir con el exterior. Ese es el sentido de la ley de competitividad. Y la política que hoy estamos anunciando, que se plasma en una ley de competitividad, apunta a abrir el máximo de oportunidades de inversión y conseguir un rápido crecimiento de la producción, del empleo, de los ingresos en la Argentina, y lo vamos a lograr. Así como la ley de convertibilidad erradicó la inflación y hace 10 años que produce beneficios en la Argentina, la ley de competitividad que hoy estamos enviando como proyecto al Congreso va a inaugurar un periodo de crecimiento sostenido y vigoroso de la economía argentina. Ese es el sentido de la ley de competitividad. Hay un nuevo mecanismo de recaudación de impuestos existentes que es precisamente lo que ustedes en Brasil llaman el impuesto a las transferencias de activos financieros o a las transferencias financieras, y ahí vamos a utilizar la experiencia muy valiosa de Brasil e incluso la asistencia técnica para poder implementarlo aqui en la Argentina. É a CPMF brasileira, o imposto sobre a movimentação nos bancos. Claro, que se toma a cuenta del impuesto a las ganancias, o sea, es una forma de recaudación en el momento oportuno, en el momento en que la empresa tiene liquidez. O senhor pediu também poderes ao Congresso para mexer nas taxas de importação. O senhor pretende mexer, subir, elevar taxas de importação do Mercosul? No pedimos autorización para tasas de importación porque ese ya tiene el Poder Ejecutivo delegadas esas funciones. Lo que pasa es que tenemos las restricciones que impone el Tratado de Euro-Preto, pero ya Brasil en una oportunidad estuvo de acuerdo que por una coyuntura que fue la crisis tequila, Argentina tuviera aranceles externos diferentes a los de Brasil. Así que muy bien, los puede habilitar en este momento. O senhor já conversou com o ministro da Economia brasileiro sobre o assunto? Hablé por teléfono para explicarle en general la naturaleza de nuestro plan y ha sido un diálogo muy positivo. Não vai ser fácil cumprir a meta de déficit prevista para esse ano, vai? Yo nunca hablo de metas y de déficit, esas son cosas para economistas. Nem no Yo le primeiro... hablo a la gente. Bom, por falar em gente, uma greve geral lá fora, 1 em cada 5 argentinos desempregados. Como é que o senhor resolve isso? Con aliento a la inversión, a la producción y al empleo, cosa que vamos a hacer con esta ley de competitividad que estamos enviando. O senhor pretende se candidatar à presidência da República um dia? Yo estoy muy ocupado como ministro de Economía, imagínense con toda la responsabilidad que tenemos en este momento. Los argentinos en general estamos preocupados por sacar a Argentina adelante aquí y ahora. O senhor ministro Domingos Cavallo pretende mexer nas tarifas comuns do Mercosul. O Brasil é contra, antes mesmo de ter sido consultado.
O governo vai propor uma reunião para avaliar as implicações das medidas argentinas para o bloco do Cone Sul. Em nota divulgada hoje pelos Ministérios das Relações Exteriores, Fazenda e Desenvolvimento, o Brasil diz que as mudanças de tarifas precisam ser bem examinadas. A taxa básica de juros está mais alta a partir de hoje. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou em meio ponto percentual a Selic para 15,75% ao ano. A causa, segundo o Banco Central, foi a instabilidade econômica internacional e o impacto no mercado de câmbio, o que tende a se refletir na inflação. A decisão não surpreendeu o mercado. A Bolsa de São Paulo encerrou o pregão em baixa técnica de 0,3%. O dólar fechou em alta depois de 2 dias de queda, valendo R$ 2,123. Nada de acordo. O governo atropela a CUT e os empresários e baixa medida provisória para pagar as perdas do FGTS. Dia de luto. Parentes das vítimas da P-36 sobrevoam a área do acidente no último adeus aos petroleiros. A rotina agitada e muitas vezes enlouquecedora de Sandy Júnior. Agora eu sou ainda ansiosa, sou preocupada, sou perfeccionista, mas eu estou aprendendo a controlar isso. A fera do skate que já ganhou $1 milhão. O chefe de cozinha, a escritora, os publicitários, os gênios da informática, jovens que conquistaram o mercado muito cedo e as meninas brasileiras que estão seguindo os passos da modelo Gisele Bündchen nas passarelas internacionais. Nesta sexta, no Globo Repórter. O presidente do Senado, Jader Barbalho, garantiu, vai assinar o requerimento para abertura de CPI. Falou o que não devia e ouviu o que não queria do seu inimigo, o senador Antônio Carlos Magalhães. Enquanto o circo pega fogo, a oposição faz festa. Já conseguiu a assinatura de 120 deputados e 22 senadores. Faltam apenas 51 deputados e 5 senadores. O dia em Brasília com Délis Ortiz. O dia tenso começa com tiroteio verbal. Os protagonistas da crise não fizeram cerimônia. Jader Barbalho desceu do nível de presidente do Senado. Da tribuna, atacou Antônio Carlos Magalhães. Me permitam a dura expressão. A dura expressão. A velha prostituta pregando castidade nesse país. E a necessidade, portanto, se passe da denúncia, senhor presidente, para a apuração efetiva e para a responsabilização, se for o caso. Os ladrões, às vezes, exercem posições muito importantes, mas as pobres prostitutas, essas vivem à míngua, atrás, inclusive, do modo difícil de viver. Talvez, se tivessem roubado, assaltado os cofres públicos, como na Sudã, não estivessem nesse campo de vida. Acuado, Jader Barbalho estava decidido a apoiar a CPI, contra a recomendação do Planalto. Na véspera, o presidente Fernando Henrique Cardoso teve 2 conversas com Jader, fez apelos em vão. A missão de defender o governo agora está principalmente com o PSDB, o partido do presidente. Fernando Henrique disse que quer ver os tucanos na linha de frente, brigando por ele. Não deu outra. Enquanto a oposição ensaiava a campanha pela CPI contra o governo, o líder atirou. Parece muito mais um libelo, uma tentativa de fazer um libelo, se fazer um manifesto contra o governo, do que propriamente a tentativa de se ver algo apurado. O presidente do Senado já havia acertado com a oposição. Acrescentou 8 denúncias contra a ACM e fez o que o governo temia. Irei, de forma irrecusável moralmente para mim, assinar a Constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Era tudo o que a oposição esperava. E espero que todos aqueles que seguem a sua liderança venham a seguir o exemplo de Vossa Excelência e também assinar a CPI. Mas o varal de denúncias ainda depende de muito mais apoio. Do contrário, não tem CPI. Uma bezerra chamada Vitória. Este é o nome do primeiro clone brasileiro. A novidade foi apresentada hoje pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em Brasília. Foram 3 tentativas até que Vitória nascesse, mas os pesquisadores precisaram de